Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, Filipenses capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 7 até o 14. Filipenses 3, do versículo 7 ao 14. Filipenses 3, 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos que a porção que tu tens para cada um nessa noite seja nos concedida conforme, Senhor, o teu Espírito Santo que em nós habita e que fala conosco. Nós oramos, clamando isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O tema, portanto, que trataremos durante o mês de dezembro é: quem sou eu no reino de Deus? A gente pode colocar de duas questões, né? Como uma pergunta: quem sou eu no reino de Deus? Ou com uma exclamação: quem sou eu no reino de Deus? De qualquer forma, a questão está colocada tanto a partir de uma pergunta como a partir de uma afirmação, de uma resposta nossa para Deus, para nós mesmos. O importante, irmãos e irmãs, é que nós a façamos no decorrer desse mês. Eu os convido a fazer comigo dessa questão aquela que vai ocupar a nossa mente, o nosso coração, as nossas devocionais e a nossa vida com Deus no decorrer desse mês. Algumas coisas Deus já esteve falando comigo, outras ainda, sejam questões ou coisas que eu quero colocar para Deus, ainda continuam diante de mim. Claro, né? A gente está ainda, hoje é dia 2, né? No comecinho do mês, temos um mês todo. Não precisamos ir com pressa, não precisamos dar resposta. Já dizem os mais entendidos que melhores são as perguntas do que as respostas, que as façamos para nós mesmos e que a façamos diante de Deus. Afinal, quem somos no reino de Deus? Os irmãos e irmãs, a maioria pelo menos sabe que de tempos em tempos eu rodo cerca aí de mais de 1.000 quilômetros para chegar até meu sítio. Essas últimas 2 semanas por lá estive, e tive bastante tempo, como eu dizia aqui no começo, porque lá não tem internet, eu tenho uma televisão, e no segundo dia ela resolveu queimar, e eu tinha colocado para Deus: Senhor, vamos aproveitar esse tempo, já que mais ninguém de casa veio, eu vou ter muito tempo contigo, para a gente conversar, né? Para coisas importantes, se eu dizer para mim. É comum da gente, a cada final de ano, né? Tá assim,
colocando para a gente aquilo que é importante, tanto que passou, que aconteceu, como aquilo que a gente espera que aconteça, né, no ano seguinte. A gente sempre se recoloca e coloca questões nessa direção. E eu também, a respeito de mim mesmo, das coisas que são importantes para mim, inclusive meu ministério, minha família, tive conversando bastante com Deus nesse tempo, porque tempo não me faltou, pelo menos no que diz respeito àquelas coisas que ocupam o nosso tempo, né? A gente leva um tempo na internet um dia, olhando para redes sociais, né? A gente leva um tempo na televisão, assistindo filmes, séries, jornais, novelas, aquilo que nos interessa. A gente tem o trabalho da gente cotidiano. Eu, nesses dias, isso tudo foi colocado de lado. A única coisa que me prendia era o meu serviço, né? E graças a Deus, né, aquilo que a gente se propôs, Deus nos deu graça e a gente conseguiu realizar, até um pouquinho mais. E também nesse meio tempo, eu tive bastante tempo para estar com Deus. E essa série é fruto desse período, né? É fruto desse período, das minhas indagações, da minha entrega, do tempo que eu estive e ainda me pretendo ter com Deus no decorrer desse tempo. E alguns pontos assim, eu já posso trazer, e eu não sei se eles mesmos que Deus irá no decorrer do mês trabalhar no meu coração, mas o primeiro hoje está certo, né? No reino de Deus, dentro dessa perspectiva quem eu sou, uma coisa está muito clara: no reino de Deus, Deus colocou com convicção no meu coração, não somos voluntários. No reino de Deus não somos voluntários. E esse é um pensamento muito comum hoje, inclusive entre cristãos e na igreja. O ponto 2, eu pensei assim: qual o modelo de Jesus para o reino de Deus? Afinal de contas, ele mesmo veio e disse assim: o reino de Deus é chegado e ele é próximo de vós. Essa foi a mensagem que Jesus veio trazer. Ele é chegado, ele é próximo. Que reino é esse então? Afinal de contas, que Jesus quer que a ele eu me rendo, a ele eu siga, a ele eu seja, portanto, um súdito. 3, né? E o modelo da igreja primitiva? Qual é o modelo da igreja? Como que a igreja expressou sua vida no reino de Deus? 4, porque são 5 domingos, né? O modelo dos pais da fé na história. Afinal de contas, o evangelho não chegou gratuitamente até nós hoje, né? Acertos e erros foram cometidos. O que nós temos de legado até hoje, que a gente deve olhar para trás e dizer, né, que a gente segue? Porque somos metodistas afinal de contas, qual é a marca específica nossa? A gente vai olhar um pouquinho para isso. E por último, a grande questão: quem sou eu mesmo de fato hoje no reino de Deus? Qual é a minha história? Qual é a minha história? Qual história eu tenho escrito no reino de Deus? Não sei se vai ser exatamente esse o tema, desse jeito que Deus vai se expressar, mas dessa maneira hoje eu tenho clareza, né? E hoje nós vamos trabalhar essa questão. No reino de Deus nós não somos voluntários. Eu me inspiro num capítulo do livro 21 Dias na Vida de um Líder de Célula, do Aloísio, né, Silva. Ele é pastor hoje, fundador da igreja Videira em Goiânia, pertinho da gente aqui, e ele deixou a igreja. Hoje ele deixou a igreja, não a igreja dele, né, mas Goiânia. E eu tentei pesquisar, ele está para os lados aí do Nordeste. E afinal, no reino de Deus, se não somos voluntários, em que isso implica? Porque afinal de contas, ser voluntário é uma coisa boa, né? Eu fui olhar para isso e me inspirar no texto, nesse capítulo dele, e todos nós já ouvimos então a expressão assim: Deus precisa de você, Deus precisa de mim. Eu não sei como isso soa aos seus ouvidos, mas de imediato é uma questão assim, eu acho que está completamente fora de ordem, né? Deus não precisa de mim e não precisa de você. O que você acha? O que você pensa disso?
Porque às vezes a gente pode fazer essa afirmação: não, Deus não precisa de mim, mas agir e pensar e atuar como se precisasse, como se Ele precisasse. Quantas vezes você não foi constrangido a trabalhar para Deus, a partir do pressuposto assim, porque se eu não trabalhar, se eu não fizer, o reino de Deus não vai acontecer. Se eu não trabalhar, se eu não fizer, né, a coisa não vai dar certo. É muito perigoso a gente pensar assim, ou comportar-se dessa maneira, porque afinal de contas, né, não é para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados para fazer as coisas para Deus, ou fazer as coisas em Deus. Nós vamos desenvolver um pouquinho sobre isso, porque se nós pensarmos dessa maneira, a gente então, como é que a gente entende parte do texto que lemos do apóstolo Paulo, quando ele então diz: não que eu tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Pronto, aqui já complicou, porque quem sou eu e quem é você, como diz a expressão, na fila do pão, quando a gente se compara ao grande apóstolo Paulo? E aí? Quem sou eu e quem é você? E em certa altura, numa de suas cartas, ele está dizendo assim: eu tenho plena certeza de que eu não alcancei, eu não cheguei lá, né? Ou seja, volta aqui talvez a expressão de Jesus, afinal, Paulo está colocando isso naquele lugar assim: olha, e aí? Depois de tudo que eu já fiz, de todas as igrejas que eu fundei, de tudo de Jesus que eu já falei, de ter aberto mão da minha vida, e o nosso texto começa dizendo isso, e aí o texto traduz bonitinho, né? Coloquei isso como estorvo, como de lado. Na verdade, dizem alguns tradutores que Paulo diz assim: tudo eu considerei como por causa de Cristo. Nada absolutamente teve valor nenhum para mim. Então ele está dizendo assim: afinal de contas, a minha vida inteira e todas as minhas coisas nada significam quando colocadas diante do meu Salvador, ele afirma, diante de Jesus. Então, ele está dizendo assim: afinal de contas, o que eu fiz, eu faço até agora, que sentido faz? Uma primeira conclusão simples: eu penso que Deus então não precisa de nós, mas segundo Paulo, Ele nos chamou, Ele nos conquistou por Cristo Jesus para o nosso desenvolvimento à perfeição, para voltarmos ao plano original da sua criação, se assim podemos entender. Ele nos chamou para que de fato agora em Cristo Jesus nós possamos ser homem perfeito, mulher perfeita, segundo aquilo que foi planejado. Em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis, e o plano de Deus é nos restaurar, o plano de Deus é nos resgatar, o plano de Deus é de novo nos levar para o lugar que Ele pensou na sua criação para que estivéssemos. Esse seria o plano de Deus, uma primeira e simples resposta, ou interpretando, quem sabe, o apóstolo Paulo, ele nos chamou a alcançarmos a perfeição em Cristo. Não é pouca coisa, talvez por isso ele tenha esse sentido ainda no caminho, mas ele tinha plena convicção de que era isso, que ele estava fazendo. Ele afirma: fui conquistado em Cristo, não foi por mérito meu, não foi pelo que eu mesmo fiz. E aí, irmãos e irmãs, isso nos leva à conclusão que, por mais que nós queiramos ajudar no plano de Deus, não depende de nós, porque Ele nos chama para ser, na verdade, o seu projeto, o projeto da sua obra, aquilo que Ele pretende fazer. E se nós então, se Ele quer tratar conosco, se Ele olha para nós e quer nos desenvolver, se Ele olha para nós e quer nos edificar, e quer nos aperfeiçoar, o que temos a contribuir com Deus na sua obra? A resposta é nada, né?
É nada. Porque se a gente tivesse algo a oferecer, não precisaríamos ter sido conquistados, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Quem é conquistado não tinha capacidade de conquistar. Estou certo? Meu pensamento é lógico? Quem é conquistado não conquista, certo? Quem é conquistado se entregou. Quem é conquistado foi menor. Quem é conquistado não deu conta de se opor. E pode se entregar. E esse é o lugar, portanto, que Paulo está dizendo: eu fui conquistado em Cristo Jesus, eu me entreguei. Eu não teria forças para revidar a esse reino, para ser maior do que ele. E considerei tudo que eu tinha como perda, como estorvo, como aquilo que não tem valor nenhum, para me entregar e permitir que ele trate comigo. Por isso então que eu quero fazer a primeira afirmação: se a gente não tem com que contribuir, se fomos conquistados em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo mesmo se denomina, então Deus não está procurando alguém que de boa vontade queira ajudá-lo. Essa é a primeira conclusão que eu chego. E por isso que eu digo, por isso que sermos voluntários no reino de Deus não serve. Porque esse é exatamente o papel do voluntário, é alguém que de boa vontade procura, com aquilo que tem, ajudar uma organização, ajudar uma pessoa, ajudar em alguma situação. Estou certo? É isso mesmo? Por isso, não somos voluntários no reino de Deus. O voluntário não está em busca de aperfeiçoamento, não está em busca de melhorar, mas ele se coloca na condição de quem tem a capacidade e a condição de ajudar, de prestar o serviço, um trabalho a alguém ou alguma situação, de colocar-se à disposição de quem necessita e colocar à disposição aquilo que sabe a respeito de tal necessidade. Essa ideia de que a obra de Deus é feita de voluntários, irmãos e irmãs, não está correta. A gente precisa, na verdade, entender que na obra de Deus nós devemos sempre, como diz a Escritura, nos sentir e nos colocar na condição de inadequados, de incompletos e sob aperfeiçoamento contínuo. Nós não estamos prontos. Graças a Deus por esse pensamento. Qual profeta, quando Deus o chamou, disse assim: eu estou pronto? Ah, você pode lembrar de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mal sabia ele o que teria que enfrentar, o que teria que passar. Eu acabei de dizer que eu assisti uma versão de Moisés, constantemente Moisés perguntando: e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? O povo está murmurando, eu não sei o que fazer. Ia ter com Deus, e Deus o aperfeiçoava, e Deus dizia o que ele faria. Ele não era um voluntário, ele não era alguém que sabia o que fazer, ele não era alguém que tinha ajuda a prestar, mas ele era alguém que estava sob a autoridade, sob o comando de Deus, se sentia incompleto, se sentia incapaz. E não é assim com você e comigo. Se não é, deveria ser. Porque a cada passo que nós damos no reino de Deus, naquilo que fazemos costumeiramente, não deveria ser assim. Não deveríamos entender que sabemos cantar somente e chegar aqui e dar a nossa melhor musicalidade, porque quando na verdade o fazemos diante do Senhor, Deus precisa então nos usar como instrumento para entregar a mensagem. De outra maneira, se pensarmos que sabemos, se pensarmos que temos a mensagem, se pensarmos que ela parte de nós, não vai passar de nós. Não vai passar de nós. E não vai chegar em ninguém. Mas quando nós nos colocamos e nos entendemos nas mãos de Deus, sob aperfeiçoamento, então, irmãos e irmãs, de fato Ele pode nos usar, nos aperfeiçoar e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe bem entender.
Tira de uma vez por todas esse pensamento que é mundano da sua cabeça. Partiu do mundo e no mundo deve ficar. A obra de Deus não é feita de voluntariado. Como disse o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Eu não estou pronto, eu não tenho com o que ajudar no reino de Deus a partir de mim mesmo. No mundo, claro, o voluntariado ele é louvável, apreciado e próprio de uma pessoa boa e capaz de ajudar uma outra. Não é disso que eu estou falando. Isso é muito competente. Se você tem condição de, no movimento do voluntariado, colocar-se a serviço, vai ser ótimo. A igreja, inclusive, atua no mundo dessa maneira, quando, por exemplo, na ação social, ela tem e ela coloca à disposição das pessoas que precisam. Agora, no reino de Deus é preciso de mais, porque a ação social tem muitas ONGs também fazendo. Qual é o diferencial na ação social? A gente está sendo aperfeiçoado por Deus ou a gente apenas está sendo voluntário? Tem e faz. A mentalidade então do voluntário é: estou aqui para ajudar. A de Deus é: Deus nos chama para nos aperfeiçoar, para nos desenvolver, para nos fazer chegar àquele lugar, à perfeição que Ele tem para nós. Amém? No movimento do voluntariado, quem ajuda o faz por um tempo determinado de contrato. Tem muita gente na igreja pensando assim também, que tem prazo de validade na obra de Deus. É um pensamento também perigoso, porque quando entendemos a nossa vida do reino de Deus como voluntariado, essa premissa pode nos levar a dizer assim: meu tempo já está cumprido, já fiz o que me competia, já entreguei, já ajudei da maneira que eu podia. O que a gente faz a profecia de Joel? Porque eu acho que você quer continuar sendo cheio do Espírito Santo, amém? Você quer continuar sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que jovens sem experiência tenham visões, e pessoas já de idade avançada voltem a sonhar, a querer construir, a querer fazer coisas novas. No reino de Deus nós não somos dispensáveis por causa da pouca ou da muita idade. No reino de Deus, na verdade, se pensa a eternidade e não se pensa com prazo de validade, como no voluntariado. E muitas vezes na vida da igreja, pessoas pensam o ministério, pensam a sua entrega, pensam o seu desenvolvimento em Deus com prazo de validade e determinação. Não deveria ser assim. Por isso que o pensamento do voluntariado não deve permanecer e persistir entre nós. Voluntariado também, o voluntário não gera fruto, apenas ajuda a fazer um trabalho. E aqui eu peguei a ajuda do meu inspirador Aloísio. Abre aspas, ele diz o seguinte: trabalhar para Deus significa que eu escolho o que desejo fazer para o Senhor. Certamente os voluntários dentro da igreja fazem para o Senhor, mas não fazem aquilo que gostam, podem ou que julgam mais importante ou necessário. Puxa vida, durante um tempo da minha vida foi assim que eu me comportei, exatamente assim. Eu fazia às vezes por pensar que o que eu fazia era importante e fazia toda a diferença, então dependia de mim. Eu fazia porque me julgava ser melhor, porque eu deveria fazer. É assim no voluntariado. Ele vai continuar dizendo o seguinte a respeito da sua observação: servir a Deus é diferente. Servir significa que eu faço o que Deus me mandou fazer, não importa se é o que gosto, nem
se é o que as pessoas precisam ou esperam de mim. Eu faço porque fui comissionado. Servos não escolhem trabalho, servos obedecem. Se aquilo que fazemos para Deus não é fruto de obediência, então é puramente uma obra humana que por fim será rejeitada por Deus. A Luísa aqui já está dando resposta para nós, mas eu não quero ficar nessa resposta ainda, né? Porque ele já está dizendo assim, quem eu sou no reino de Deus? E ele está dizendo, eu tenho que ser como um servo, que obedece, que não questiona, que não pergunta, que não escolhe. Coisas próprias do voluntariado. O servo é aquele que faz, porque assumiu ser servo de um reino, assumiu ser servo de um Senhor. Certa vez o próprio Jesus, sobre os seus discípulos, comparados a árvores, diz assim: pelos frutos os conhecereis. Eu prefiro essa palavra, porque nem sempre é pelo trabalho que a gente é conhecido ou reconhecido. Eu sempre tenho, lá em casa, quando nós estamos conversando sobre sistemas de governo, a gente sempre, conversa muito sobre isso, porque minhas filhas são interessadas em filosofia e política, e eu sempre falo, no sistema capitalista, o que importa é o capital, que se o que você faz gera capital, você será recompensado com o capital. Mas por mais importante que você possa fazer, trabalhar durante muito tempo, se o que você faz não tem poder de gerar capital, você não tem valor e o seu trabalho é pouco remunerado. Eu sempre uso o gari. Nós numa metrópole, o que seria de nós sem os trabalhadores, os coletores de lixo em nossa cidade? Já pensaram? Todos os dias eu saio da minha casa, pego 3, 4 sacos de lixo. Quando eu penso em ecologia, então eu fico até tremendo, mas é fazer o quê? E vou lá, e aí está lotada a esquina assim, ó. E todas as noites, entrando na madrugada, eu ouço o caminhão, e os caras correndo e ali retirando todos os dias, coletando aquele lixo. Pensa bem, uma semana, 2 semanas, um mês sem os coletores. Seria impraticável a vida, numa cidade grande. Sim ou não? Mas eles não ganham. O trabalho deles é duro, é árduo, é cansativo. Muitos de nós, ou talvez todos nós, não gostaríamos de fazê-lo, mas ele não é recompensado. Por isso, irmãos e irmãs, se pensarmos no reino de Deus apenas na perspectiva do fazer e do trabalhar, nós podemos perder a perspectiva do que Deus quer fazer e Ele sim trabalhar em nós. Graças a Deus que Jesus certa vez disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também. O trabalho de Jesus é conosco, é com você, é comigo. O trabalho de Jesus é aperfeiçoar a sua vida. O trabalho de Jesus foi morrer por você. O trabalho de Jesus foi se entregar por mim, por você. O trabalho de Jesus é que nós nos tornemos pessoas para a eternidade com Ele. O trabalho de Jesus não é apenas para o tempo da nossa vida. Por isso que o pregador lá no Antigo Testamento, talvez se ele conhecesse Jesus, ele teria melhores perspectivas de vida, porque no final, não é o que ele diz? Tudo é vazio, tudo é vaidade, afinal de contas o trabalho, afinal de contas a família, afinal de contas no fim eu não vejo importância em nada, porque eu vou morrer, e pouco tempo vou viver. Do que vai valer isso? Você já fez essa pergunta? Principalmente quando você está fazendo muito, trabalhando muito, aí você para, não, se eu parar para pensar, eu vou chutar o pau da barraca, como diz a expressão. Para que isso? Mas na perspectiva de Jesus, que trabalha por nós, Ele, irmãos e irmãs, está trabalhando para a nossa eternidade. Tudo faz sentido. Está trabalhando é por você. Então Ele quer aperfeiçoar a nossa vida. É isso que Ele quer. Ele não quer que sejamos voluntários no reino de Deus. Ele quer que sejamos nas mãos dEle a obra que Ele está
fazendo. Ele quer que sejamos, como disse ao profeta, o barro entregue e colocado nas suas mãos. Também, eu estou indo já para o final com mais alguns esclarecimentos, dizendo que nós não podemos entender que no reino de Deus somos voluntários, porque o voluntário escolhe como servir. Ele faz segundo a sua própria vontade. A iniciativa é dele em fazer o que sabe e o que quer. O voluntário escolhe também quando servir. No contrato ele determina o tempo, tanto do dia, da semana ou do período que pretende trabalhar. Ele é quem determina o horário e coloca isso lá no contrato. O voluntário não depende de Deus, mas da sua própria força. Afinal, ele está sendo voluntário porque ele tem algo a apresentar e a entregar. Voluntários, nessa perspectiva, fazem na sua própria força porque sabem fazer. Sei que pode parecer loucura, mas Deus pode chamar pessoas para fazer coisas que estão muito acima das suas próprias forças. Geralmente é o que Deus faz. Eu gosto muito da vocação dos patriarcas. Como eu até levei, no concílio a reflexão. Para os três, Deus diz assim: se podes contar a areia do céu, do mar, se podes contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Deus coloca e nos aperfeiçoa para coisas diante das quais nós não somos capazes de realizar. Se você quer ficar na sua força, ótimo, mas se você olhar para a força de Deus, Ele te capacitará, Ele te treinará, Ele te dará a condição de fazer coisas que Ele faz. Essa é a grande obra de Deus, que eu acredito que Ele quer que participemos. É dele a obra, e Ele então nos aperfeiçoa para participarmos. Últimas duas situações: o voluntário, ele não presta contas e nem aceita cobrança. Mas no reino de Deus isso é fundamental, porque sem prestar contas a gente não sabe definir o nosso crescimento, em que estágio está o nosso desenvolvimento. Quem não gosta de prestar contas, na verdade não sai do lugar, porque se não presta contas a ninguém é árbitro da sua vida para dizer se está melhorando ou não está melhorando. E o Espírito Santo quer ser árbitro de nós, nos julgar, nos lavar nos convencer do pecado. Ele quer ser e é o nosso árbitro. Jesus mesmo se colocou assim diante do Senhor, prestando contas a respeito da sua obra. E por fim, falando de Jesus, o voluntário, ele não se dispõe ao sacrifício. E quando nós olhamos na perspectiva do reino de Deus, nós sabemos que há uma leitura sacrificial, da salvação. E Jesus, ele disse a respeito disso, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não frutificará, não se tornará árvore e não frutificará. Foi o que ele fez por nós. Voluntários não estão dispostos a fazer isso. Não estão dispostos a fazer isso. Então, nessa noite, irmãos e irmãs, Deus trouxe a leitura de novo, ou a minha memória, aquele capítulo desse livro do Aloysio, onde ele diz assim: e ele escrevia para líderes de célula, e anfitriões: se você quer mesmo ser aperfeiçoado no reino de Deus para liderar, ser aperfeiçoado no reino de Deus para colocar a sua casa à disposição, você não pode assumir o lugar do voluntariado, porque não vai dar certo. Vai chegar uma hora que, por causa da dificuldade, que por causa da exigência, que por causa da situação que se põe, você vai cair fora. Você vai dizer: já dei minha contribuição, basta. Quem é você no reino de Deus? Quem sou eu no reino de Deus? Hoje, irmãos e irmãs, fomos desafiados e desafiadas a concluirmos: não podemos ser voluntários. Não podemos ser voluntários. Esse pensamento tem que deixar o nosso coração, se buscamos a nossa identidade e o nosso lugar no reino de Deus. Somos chamados a seguir a Jesus, a nos sentir como Jesus, a falar como Jesus, nos comportarmos como Jesus,
Somos chamados e chamadas a buscarmos a perfeição em Jesus. E esse vai ser o assunto da nossa próxima palavra, da semana que vem. Que Deus te abençoe nessa semana, e que nessa semana você então responda: quem sou eu na vida do reino de Deus? Um voluntário, uma voluntária? Eu espero que sua resposta seja não. E eu espero que, se você chegar próximo disso, você diz: a partir de hoje não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs.